Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações, que Ele possa nos auxiliar nesse momento. Vamos então aproveitar, serenar as nossas mentes para dar início à nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, que nós possamos nesse instante sentir o seu amor, que nós possamos aprender com o teu Evangelho de luz, a trabalhar sempre os nossos vícios morais, para que possamos aprender a lidar com todos eles, com muito amor, com muito carinho. Que a espiritualidade benfeitora que nos assiste possa agora, nesse instante, derramar bênção sobre todos nós, para que possamos reerguer com coragem, para enfrentarmos as dificuldades e reconhecermos as dádivas que o Pai sempre dispensa a cada um de nós. Assim, meus irmãos, damos início a mais uma palestra aqui no Centro Espírito Semeador, agradecendo a Jesus por ser esse guia que nos leva em direção ao bem maior, e a espiritualidade que desperta os nossos corações para essa luz que está em nosso ser, e principalmente porque nós vamos hoje falar do sentimento da gratidão. Sim, meus irmãos, desse sentimento tão nobre, tão sublime e que tanto nos auxilia no amadurecimento do nosso espírito. Para falar da gratidão, nós escolhemos traçar aqui 3 possíveis caminhos. O primeiro deles, nós vamos falar dos sentidos possíveis da gratidão, as realizações que a acompanham. Depois nós vamos responder uma questão: como que nós podemos, através do sentimento da gratidão, modificar ou restaurar o nosso solo íntimo? E aí, por último, nós vamos também pensar como nós, espíritas, podemos e devemos trabalhar o sentimento da gratidão. Para nos auxiliar nessa tarefa, nós vamos contar aqui 3 histórias. A primeira delas se refere a um relato simbólico. Conta-se que um homem rico, o mais rico da sua região, possuía centenas de ovelhas, bois e camelos. Ele era um homem muito bem visto na sua região, bom casamento, gozava de boa saúde, tinha 7 filhos e 3 filhas. Acontece que um belo dia, a sua propriedade fora saqueada por ladrões e eles levaram todo o seu rebanho. Como se não bastasse a perda material, aconteceu de uma forte tempestade assolar a sua propriedade e desabar o teto no recinto onde se encontravam todos os seus filhos, matando todos. Esse homem se jogou ao chão e, em rogativa ao Pai, disse: Senhor, tende misericórdia, auxilia-me a ter força e coragem para compreender tamanha dor e sofrimento. Mas em nenhum momento ele se rebelou. Ele se manteve na sua fé. Passado algum tempo, o seu corpo se encheu de feridas, era a lepra. Então a sua mulher, já não suportando tamanha dor, pela perda dos filhos, pela doença do marido, acabou por partir. E ele ficou sozinho. Mas ele rogava ao Pai pela misericórdia, mas tinha uma mansuetude no coração. E então seus amigos mais diletos foram ter com ele para que demovesse essa fé que parecia mais um castigo. E ele disse que não, que Deus sabia o que ele realmente necessitava. E aí nós perguntamos, meus irmãos, se fosse com você, você agradeceria? A outra história se refere a relato de historiadores. Um jovem estava indo para a guerra, não tanto pelos ideais do seu país, mas para lutar em nome de Jesus Cristo e levar aos povos que não o conheciam. Sim, meus irmãos, houve uma época em que a humanidade ceifou milhares de vidas jovens em nome de Jesus através das guerras santas. Esse jovem, ele vai por uma única batalha, porque nessa primeira ele é feito preso junto de seu amigo. Então os inimigos vencem e o levam como prisioneiro de guerra. Lá na prisão, ele vai fazer profundas reflexões, porque primeiro ele vai perceber que todos que ele estavam, de credos, raças, etnias totalmente diferentes, tinham a mesma fome.
tinham a mesma doença, padeciam dos mesmos sofrimentos, eram irmãos em humanidade. Então vejam, meus irmãos, ele começou a desenvolver ali um sentimento de gratidão, rogando ao Pai que aquilo que acontecia era necessário para a sua experiência de vida. E ele vai desenvolver uma confiança extrema aos desígnios do Pai. E então, meus irmãos, nós perguntamos, se fosse com você, você agradeceria? Na nossa terceira história, ela aconteceu também, através de relatos de historiadores, nos idos de 1800, na França, num hospital. Tinha um menino de mais ou menos 10 anos de idade e sofria de um estado de saúde muito complicado. Ele era conhecido por médicos e enfermeiros como número 4. Esse menino ele tinha uma moléstia inata, que ia aos poucos deformando seus membros, pernas e braços. E a cada vez que a deformidade avançava, ele sentia dores terríveis. Então, meus irmãos, até os seus 10 anos, a cada movimento, a cada deformação, ele somente sentia dor. Ele tinha também uma magreza assustadora. Além disso, feridas apareciam pelo corpo, porque ele vivia constantemente deitado. Meus irmãos, mas não havia naquele garoto, em nenhum momento, um sentimento de rebeldia. Muito pelo contrário, ele era conhecido por uma notável inteligência. Ele era conhecido por um olhar cheio de ternura. E também uma calma e uma resignação fora do comum. E aí havia um médico que cuidava com ele, da deformidade dele, de uma forma muito especial. Esse médico, inclusive, administrava algumas pílulas para o seu tratamento, para que ele dormisse um pouco mais devido às dores terríveis que ele sentia. E um belo dia ele pede ao médico mais algumas pílulas. O médico fica triste, pensando que as dores tivessem aumentado, mas ele disse que não tanto pelo desconforto. Ele desejava tomar mais algumas pílulas, porque os outros enfermos que ele estavam necessitavam descansar, porque eles não eram obrigados a ouvir os seus lamentos de madrugada, já que ele até tentava não soltar muitos ais, mas tinha hora que era muito difícil. Mas ele sempre agradecia. E então nós perguntamos, meus irmãos, se fosse com você, você agradeceria? Então são 3 histórias trazidas aqui para nós. As 3 histórias nos ensinam o valor da gratidão. A primeira delas fala de um relato simbólico, como dissemos, e trata-se, na verdade, da história de Jó. Jó, que é um dos livros mais antigos do Velho Testamento. Ali nós vamos perceber Jó passar por inúmeras tempestades, por inúmeros reveses, mas ele não perde a sua fé em Deus. Por que ele não perde a sua fé em Deus? Porque ele sabe que o Pai o ama e que nunca o desampara. E porque também ele já traz em si um movimento da gratidão através da virtude da resignação. Então, meus irmãos, nós sabemos depois disso que Jó tem a sua saúde restituída, ele vai conquistar com o trabalho um novo rebanho, uma nova consorte e ter outros filhos. Mas isso não significa que toda aquela lembrança, que toda aquela provação não estará registrada na sua memória. Mas ele vai registrar de uma forma muito especial. Ele vai registrar com uma força que há em cada um de nós, a vontade da superação. E é nesse sentido que nós vemos então uma virtude aparecer aí através do sentimento da gratidão, a paciência, porque Jó é muito paciente. Pode ser que seja como consequência da mansidão do seu espírito, mas nós sabemos que o sentimento de gratidão desenvolve a virtude da paciência. Então, sim, nós podemos dizer, quando somos pacientes, certamente nós somos gratos. E depois falamos de um jovem italiano que foi à guerra, um jovem que viria se tornar santo, para nós um espírito benfeitor, que veio ter conosco para dar continuidade à mensagem do Cristo. Estamos falando de Francisco de Assis. Ele que depois, como ele mesmo nos relata, do seu chamado, ele vai se devotar
aos pobrezinhos, à caridade desinteressada. Mas ele teve sim aquela participação, foi preso, e nesse momento surgiu uma reflexão profunda, baseada no sentimento da gratidão. Ele desenvolveu uma qualidade, a confiança nos desígnios do Pai. E é com essa confiança que Francisco consegue então compreender tudo aquilo que Deus envia, seja dádivas ou os obstáculos a vencer. Depois nós relatamos a história do menino, número 4, que tem um nome, Marcelo. Está esse relato também, através dos historiadores, no livro da codificação Céu e Inferno. Allan Kardec, antes mesmo de trazer a comunicação desse espírito, traz o relato desse menino que viveu boa parte do tempo nesse hospital. E aí nós vamos então perceber depois a comunicação dada a Allan Kardec para justamente explicar o porquê de tamanha expiação. E aí nós vamos ver, meus irmãos, primeiro a linguagem sublime do Espírito e a elevação que ele já tinha, dizendo: sabeis da grandeza do amor de Deus, de que a harmonia que impera em cada criatura advém justamente da reparação. E ele fala ainda da misericórdia que há na justiça divina. Depois dessas lindas e sublimes palavras, ele vai sim dizer que não se trata de uma expiação direta, porque antes mesmo de vir como Marcelo, ele teve uma longa vida precedente em que ele teve sim expiação e dores físicas, mas que na verdade, sim, como todos nós sabemos, faz referência aos débitos que nós devemos quitar com a nossa consciência. E aí ele fala de uma vida em que ele fora belo, rico, jovem, fútil, extremamente mau e que tinha prejudicado muita gente. E ele então, já nessa época, ao desencarnar, ele já expiou no plano espiritual, depois ele veio tendo várias reencarnações, até que então ele pede a encarnação como Marcelo, mas no sentido de que ele pudesse então reconhecer as dádivas que Deus havia enviado para ele. Ou seja, mais no sentido de compreender as dádivas. E aqui nós vemos uma outra qualidade baseada no sentimento da gratidão, que é o reconhecimento. O reconhecimento do Espírito diante do que Deus guarda e reserva para cada um de nós. Nós vamos então perceber, meus irmãos, que o sentido da gratidão ela vai passar então por esses 3 movimentos, que é o da paciência, que é o da confiança e que é o do reconhecimento. Todos eles embalados pela virtude da resignação. Se nós formos a origem da palavra gratidão, nós veremos que ela deriva do latim gratus, que significa agradecido, e que também deriva de uma outra forma latina, gratia, que significa graça. Olha como na origem da própria palavra gratidão nós temos um movimento duplo de que se compõe sentir-se agradecido pelo benfeitoria, sentir também aquele que pode doar graças a alguém, ao próximo mais próximo. A respeito disso, há um texto, um estudo belíssimo de São Tomás de Aquino, filósofo, sobre o Tratado da Graça. O que ele vai dizer ali? As várias circunstâncias em que o sentimento de gratidão nos auxilia e como essas circunstâncias são tão necessárias de serem vividas com o sentimento da gratidão. E o mais interessante para o nosso estudo é que ele vai falar de 3 níveis em que ela se manifesta. O nível primeiro superficial, o segundo intermediário e o terceiro profundo. O que ele quer dizer com isso? O nível superficial está no nível do reconhecimento, segundo São Tomás de Aquino. E o que ele vai então trazer aí? Sabe quando nós recebemos as atitudes benevolentes? Um bom dia, fica com Deus. Sabe quando a gente sai à rua e recebe a gentileza de outras pessoas que nós nem conhecemos? É esse movimento de reconhecimento das atitudes. E aí ele fala que é superficial não porque não seja importante, é o primeiro passo da gratidão, porque aí nós já estamos nos afastando do ego e estamos priorizando a empatia. Ele fala superficial porque ainda está no nível do intelecto.
Mas ele vai falar que nós passamos ao nível intermediário, que é o que ele fala que é o nível do agradecimento. Esse é o nível que todos nós conhecemos a gratidão. Quando a gente vai, eu tenho gratidão, é no sentido de render graças, de louvar, de ser grato. E esse nível, para ele, nós já temos então a permanência do sentimento. Então, digamos que o sentimento da gratidão começa a se enraizar. Mas aí, então, ele diz da urgência e necessidade de irmos a um nível profundo. E esse nível é o nível do vínculo, do comprometimento. É quando, então, meus irmãos, nós nos vinculamos ao nosso benfeitor. O benfeitor dispensa a benfeitoria. Eu reconheço, feliz. E eu vou agradecer, render graças, até que eu me vinculo ao meu benfeitor. Como? Retribuindo a benfeitoria. Comprometendo com o meu benfeitor de dar ensejo não só a ele, ao sentimento de gratidão, ou a qualquer um que por mim necessitar. Então vejam, meus irmãos, chegar ao nível profundo é talvez a nossa eterna busca. Mas isso não significa que são 3 níveis separados. Eles todos completam o sentimento da gratidão. Então sentimos todos eles. O interessante é sempre se perguntar se nós estamos nesse nível de vínculo com todas as benfeitorias que nós recebemos. E aí a gente entende, é nesse momento que a gente entende a doutrina quando ela fala de sermos instrumentos de Deus. É pegar a benfeitoria, receber e passar, de forma caridosa, então, na prática desinteressada no bem. Então, meus irmãos, nós vamos perceber, por exemplo, que na área da medicina, mais específico na área da psiquiatria, muitos médicos têm sim se valido da gratidão como um exercício para tratar de transtornos de ansiedade e depressão. Eles, inclusive, vão dizer da necessidade do treino da gratidão, do aprendizado. Então, meus irmãos, sim, assim como as virtudes, ela é aprendida. E depois, os psicoterapeutas, os psicólogos vão falar para nós a respeito da mudança de olhar que a gratidão proporciona. O que é essa mudança de olhar? No caso dos psicoterapeutas, eles trabalham para tratar os medos profundos, os traumas, as situações difíceis. E essa situação a que a gratidão nos coloca de mudar o nosso olhar é como nós nos comportamos diante dos dissabores na vida. Quando eu não mudo meu olhar, eu vejo meus problemas como crescendo infinitamente. Se eu passo a mudar o meu olhar através da gratidão, eu vejo que ele existe, o problema, mas que eu tenho condições, capacidade de superar, como fez Jó, de superar. E aí, meus irmãos, eu vou modificar o olhar e modificar pensamentos, sentimentos e vibrações. Mas quando eu não mudo o meu olhar, eu adoeço espírito e corpo. Por quê? Porque o meu problema não tem solução, eu me sinto incapaz. Quantas vezes, meus irmãos, muitos se levam ao desespero, a desesperos gravíssimos que podem chegar às portas do suicídio. A gratidão previne o suicídio, porque ela nos torna pacientes, lembremos de Jó. Ela nos torna confiantes, lembremos de Francisco. E ela nos torna reconhecido das dádivas do Pai, lembremos de Marcelo. E o que é mais importante saber é que a gratidão ela nos afasta do desânimo e ela nos aproxima da consolação. E é nesse sentido que a gente já começa a perceber como então nós podemos trabalhar o nosso solo íntimo. Como nós podemos então fazer com que o sentimento de gratidão ajude a revirar esse solo. Para responder essa questão, nós vamos ao Evangelho de Lucas, no capítulo 8, nos versículos de 43 a 49, onde se narra a bela passagem da mulher com fluxo de sangue. Ali Jesus estava indo à casa de Jairo, o chefe da sinagoga, porque a sua filha também padecia de um problema grave de saúde. E ele passando ali em meio à multidão, havia uma mulher. Ela há muito tempo padecia por 12 anos de hemorragias.
Ela já tinha tentado de tudo, mas não havia conseguido. Eis que ela ouve que o Cristo estava passando por ali e ela vai ter com ele. Ela busca a todo instante chegar perto do Mestre. E ela vai se aproximando até que então ela toca na veste de Jesus. E naquele instante o seu sangue estanca. Jesus então para e diz: alguém tocou em mim. Todos os discípulos procuram saber quem havia feito aquilo, mas então Jesus diz: alguém me tocou porque eu senti sair de mim um poder. E todos continuam buscando até que ela se apresenta, ela não se esconde. Ela vem dizer que foi ela, meio trêmula, com medo da repreensão dos demais. Mas Jesus, com seu olhar carinhoso e cheio de ternura, vai dizer: vem aqui, minha filha. Minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Então nós vemos pela exposição dessa mulher, pela exposição de sua fé, de sua esperança, de buscar ao Cristo como aquele que já era visto como Messias, como aquele que carregava a mensagem divina a todos os corações, que fortalecia a todos com as suas palavras, com a cura da alma. Ela vai sim tocar nas vestes do Cristo, porque ela sabia que ele era o doador da graça, mas ela vai imbuída do sentimento de gratidão. É por isso que Jesus diz que ela se salvou, meus irmãos, porque ela estava com o sentimento da gratidão naquele instante, naquele encontro transformador. Aquela mulher, então, consegue sentir a sua cura, porque ela acabou também se desenvolvendo no sentimento da gratidão. E nós, meus irmãos, o que seriam as vestes do Cristo hoje? Hoje, as vestes do Cristo são o convite evangélico. É debruçar constantemente nas suas lições. É nós irmos de encontro às dores alheias, mesmo que nós estejamos vivenciando as mesmas dores. É reconhecer dádivas, reconhecer obstáculos, é confiarmos no que a providência designa para cada um de nós. É estabelecer o vínculo, o compromisso com Jesus. E aí nós vamos, sim, meus irmãos, perceber como nós vamos desenvolver mais do que o sentimento de gratidão, o sentimento da humildade. Porque a humildade, ela reconhece que há o Criador que tudo organiza no universo. Como então agradecer se não se é humilde? Porque os orgulhosos, eles não aceitam a providência. Eles se julgam superiores e, na maioria das vezes, julgam que tudo foi feito ao acaso. Para esses que assim pensam, está reservada reencarnações educativas para que se possa reparar e aprender. Aos humildes sabem ser gratos, porque eles, em primeiro lugar, sabem agradecer e sabem ser simples de coração. E sabem também confiar que o reino de Deus na terra só irá acontecer quando nós nos predispormos a sermos esses, que vai à prática da caridade, que vai dispensar benfeitorias, não somente recebê-las. Nesse sentido, meus irmãos, é que nós vamos então pensar. A gratidão, quando aquela mulher vai tocar nas vestes de Jesus, é o sentimento que movimenta sua alma. Mas além dela, da gratidão, nós temos essa forma humilde de se colocar diante do Mestre Jesus. Se ela sabia que ele era o doador da graça que dispensava bênçãos, ela necessitava reconhecer a sua altura moral. Da mesma forma que essa mulher, quantos outros exemplos do Evangelho nós temos daquele sentimento de gratidão, transformando e curando ignorâncias, corações que foram avassalados por dores terríveis. Nós vamos encontrar, por exemplo, uma outra passagem que está em Marcos, no capítulo 10, versículo 46 a 52, que é a passagem que fala do cego de Jericó. Ali, Jesus também estava envolto de uma enorme multidão. E Bartimeu, que era um cego pedinte, ouve o Cristo se aproximar. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E todos tentam repreender o cego, não deixar que ele fosse até o Cristo. Mas Jesus diz: traga-o até mim. E vai ser levado Bartimeu até ele. E ele vai dizer:
Bartimeu, segue, a tua fé te salvou. Então vejam, meus irmãos, é novamente Jesus que vai dizer que ele foi o responsável, não só Jesus foi o doador da graça. Nós vemos então Bartimeu sair da cegueira do espírito, mas Jesus só consegue isso porque antes foi possível que em seu coração estivesse imbuída do sentimento da gratidão, da humildade, justamente dos sentimentos que vão justamente alavancar a nossa elevação moral. E é nesse sentido que nós vamos então revirar essa terra endurecida. A terra que nós hoje ainda temos algumas pragas plantadas: egoísmo, orgulho, falta de fé, desesperança, vaidade. E aí o sentimento da gratidão vai revirar isso e fazer um novo plantio, que sempre, meus irmãos, no sentimento da gratidão se acompanha virtudes: a humildade, a perseverança, a fé, a confiança, a generosidade, a caridade. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, vai nos dizer, na questão de 535, que quando a gente recebe algo e fica muito feliz, é ao nosso espírito protetor que nós devemos agradecer, e os espíritos vão responder: agradecei a Deus, sem cuja permissão nada se faz. E até porque os bons espíritos são seus agentes, mostrando para nós essa humildade que devemos ter em reconhecer o Criador como aquele que dispensa as bênçãos, que sabe o que é melhor para nós. Depois, na 535, a linha B, Kardec faz outra pergunta muito interessante. E quanto a esses? Esses que não oram e nem agradecem, o que pensar deles? E que tudo sai bem? E os espíritos vão responder: esses pagarão bem caro pela felicidade passageira que não merecem, porque a tudo que eles receberam, eles terão que restituir. Então não nos esqueçamos da lição do Cristo, meus irmãos. Não nos esqueçamos dessa lição de que a tudo que nos foi dado, tudo nos será cobrado. Então, se hoje nós temos o bem-estar material, o bem-estar físico, o bem-estar da saúde mental, quantos com a pandemia e com tantos outros momentos difíceis, tem os transtornos depressivos, os transtornos de ansiedade? Vamos agradecer sempre, porque Deus saberá chamar os ingratos através das reencarnações educativas, porque o desejo do Pai é de que todos nós vamos no caminho da porta estreita. E então, meus irmãos, nós vamos chegar agora ao nosso terceiro caminho, né? Fazer essa pergunta: como nós espíritas lidamos com o sentimento da gratidão? Bom, primeiro vocês poderiam nos perguntar por que para os espíritas, se o que vimos apresentando pode ser enquadrado para qualquer pessoa, mas na verdade não é o foco para os espíritas, mas o chamado para os espíritas. Porque, meus irmãos, a doutrina espírita é um manancial de luz. A doutrina espírita, ela representa na nossa vida esse código divino, que vai trazer um profundo esclarecimento e uma intensa moralização do espírito. É com o espiritismo que advém ideias que vão justamente desvendar mistérios. É com o espiritismo que nós vamos tornar a nossa fé racional, que nós vamos compreender que existe as outras existências, a pluralidade das existências. E nós vamos compreender que os sofrimentos são todos passageiros e que nós temos condições de melhorar a cada dia. É através do espiritismo, essencialmente do evangelho, que nós temos ali os tesouros da alma. Os tesouros que têm que ser trabalhados porque eles nos serão pedidos. Então, meus irmãos, nós já percebemos a partir daqui que a gratidão, ela é, então, de acordo com a doutrina, o doce diálogo que nós travamos com o Criador. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu reconheço a dádiva, as bênçãos recebidas, eu tenho condições de superar os obstáculos que porventura apareçam no meu caminho. E esse diálogo, ele tem que ser constante, tem que ser vínculo, tem que ser compromisso. Por isso é tão necessário nós irmos à gratidão sempre nesse sentido. E aí que mora a virtude da resignação, não só da humildade, mas de nós aceitarmos aquilo que vem do Pai.
Sobre a resignação, Allan Kardec vai trazer para nós, lá no Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, uma série de questões importantíssimas. Ele fala, por exemplo, que com a resignação e a gratidão, nós já temos o ponto de vista da vida espiritual. Então, a brevidade da vida material deve ser uma questão que nós devemos sempre lembrar. Depois ele vai falar também da importância de nós entendermos que as decepções nos ensinam. Ele também vai falar que todas as dificuldades aparecem para nos fazer avançar. Além de Kardec, quantos espíritos dão as instruções sobre a resignação? Uma fala belíssima de Lacordaire, que está na mensagem Bem Sofrer e Mal Sofrer, vai trazer: quando você tiver um motivo de dor, de contrariedade, fazei de tudo para se elevar acima da circunstância. Então, nós vemos, meus irmãos, que a resignação, ela estará sempre ligada, acompanhada ao sentimento de gratidão. Não tem como ser diferente. Resignação e humildade, virtudes tão trabalhadas por Jesus. Jesus que tudo suportou resignadamente. Jesus que tudo amou de forma humilde, que veio trazer justamente o caminho a ser seguido. É Paulo que vai nos dizer, na sua carta aos Tessalonicenses: em tudo dai graças, porque é esta a vontade de Deus. Então, meus irmãos, nós vamos entender que a gratidão vai trazer calma, vai trazer paciência, vai trazer resignação. A paciência, nós dissemos, ela é importantíssima. Inclusive, é o sentimento da gratidão que vai tornar provas menos amargas, como, por exemplo, as obsessões que porventura tenhamos todos de passar, que nós chamamos de influenciações. Sim, porque nos momentos de adversidade, todos nós podemos conectar com mentes, com corações que também não estão vibrando numa faixa vibracional mais alta. É muito comum, estamos em estado de perfectibilidade, não somos perfeitos ainda. E é a gratidão que vai nos ajudar a passar por esse período de uma forma muito especial. Primeiro, que eu vou agradecer ao Pai pela oportunidade de estar naquele momento resistindo moralmente, porque a resistência moral vem de quando as provas acontecem. Depois, eu vou agradecer por aquele que um dia quem eu prejudiquei, pedir o benefício a ele, porque ele provavelmente não me perdoa porque eu não consegui libertá-lo disso. Através do sentimento da gratidão, eu posso libertar ódios, desejos de vingança, situações muito difíceis de serem resolvidas. Imaginem, meus irmãos, então, o quanto nós podemos realmente trabalhar o nosso coração e outros corações através do sentimento da gratidão. E é a gratidão, então, que vai nos ensinar a levar o benefício ao outro, para que esse outro também sinta o benefício e possa ser passar adiante. Então, meus irmãos, nós lembramos aqui de uma belíssima passagem que está na Revista Espírita, de janeiro de 1865. É uma história que fala justamente de um caso grave de obsessão que foi resolvido pela paciência acompanhada do sentimento de gratidão. Ali nós vamos ter a história que fala da cura da obsessão de uma jovem em Marmande. Valentine Lohan tinha 13 anos e ela sofria repetidas crises convulsivas. Nenhum médico havia encontrado qualquer tipo de diagnóstico, como se ela não tivesse nada. O vigário da paróquia onde ela morava já tinha feito todas as orações e ela não melhorava. O senhor Dombre, que era um amigo da família e conhecido de Allan Kardec, vai então levar essa história a Kardec na Associação Espírita. E Kardec vai levar a uma reunião e o espírito benfeitor vai dizer que se trata sim de um caso grave de obsessão e que tem que ser resolvido com muita gratidão. E aí eles vão então para as primeiras evocações e o espírito se manifesta, a princípio não dizendo nada, apenas proferindo injúrias. Enquanto isso, a menina ainda continuava a se debater nas suas crises convulsivas, mas era necessário muita paciência. Novas evocações, o espírito ainda nada fala. Uma outra acontece, ele apenas diz o nome, Germaine.
E aí mais uma acontece quando de repente o Espírito benfeitor decide fazer uma prece belíssima de gratidão. E nessa prece nós vamos ver justamente ele rogar ao Espírito para que fosse então compreendido todo aquele sofrimento, que era importante que todos eles soubessem. E é nesse momento que ele vai resolver contar, porque foi tocado pelo sentimento da gratidão. E ele conta que em vida anterior tinha sido mãe de Valentim. Valentim teve 2 filhos. Não se sabe o motivo, Germaine acabou assassinando um dos netos. E então, a filha e mãe vão travar uma luta de ódio na encarnação, depois vai ao plano espiritual e depois a Valentine recebe a bênção da reencarnação. E Germaine não aceita, se rebela, não desejando que ela conquistasse ali um pouco mais, né, da sua elevação moral. E é então que vai ser trabalhado em várias reuniões com muita paciência e com sentimento de gratidão, até que Valentine pede para ir nas evocações. E com a presença de Valentine, o Espírito vai então agradecer. Já depois de muito tempo curado do ódio, ali já acontecia o perdão, a reconciliação, porque ele pedia: eu agradeço a todos que me curaram, mas a Valentina eu peço a consolação do perdão. E ela diz: eu perdoo, porque nós somos espíritos afins. Eu perdoo e eu digo mais: eu vos amo. Então vejamos, meus irmãos, que através do sentimento da gratidão, nós vemos um importante trabalho que o Kardec desenvolveu em sua época acontecer e trazer a reconciliação e a paz dos 2 espíritos. E é nesse sentido que nós compreendemos que a gratidão vem trazer alívio diante de ódios muito antigos. É com esse sentimento de gratidão que nós devemos compreender que um dia nós todos infringimos a lei divina. E é por isso que jamais devemos esquecer. Não julgueis para não seres julgados. É muito claro essa fala do Cristo. E ela vem a calhar quando estamos falando do sentimento da gratidão. A gratidão ela vem trazer responsabilidade, que a partir do momento que eu desenvolvo a benfeitoria que me foi recebida, a partir do momento que eu levo adiante as bênçãos que me foram oferecidas, e nesse caminho eu me torno benfeitor, nesse caminho eu auxilio que outro receba e que esse outro crie um círculo infinito de amizade e de gratidão. A responsabilidade, por exemplo, no caso do espírito de Germaine, de transformar todo um processo de culpa em um processo de motivação. Porque ela vai pedir uma nova encarnação em que ela pudesse reparar todo o mal. Assim acontece com todos nós. É a gratidão que vai possibilitar a nossa volta para os olhos de Deus. Porque Deus, na verdade, nos ama a todo momento. Mas nós sabemos, meus irmãos, que a nossa consciência, quando nós trazemos débitos, muitas vezes ficam manchados pela culpa. Então, que nós possamos ser motivados pelo sentimento da gratidão a evitar novos débitos e a trabalhar aqueles que já existem. E aí sim, nós não poderíamos deixar de dizer de uma das formas de gratidão mais comuns para nós espíritas, a prece. A prece que no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai trazer todo um capítulo, em falando da condição da prece, da eficácia da prece. Ali nós vamos ver, por exemplo, já Kardec utilizando Jesus, falando que Jesus dizia: não orai como os hipócritas nas sinagogas, ostentando, orai em secreto. Quando for orar, não se atenha às belas palavras, aquele excesso, vá com a sinceridade do coração. O que é mais importante é a gente orar em espírito e verdade. Quando a gente for orar, já comece a pensar no esquecimento das ofensas, porque como podemos pedir perdão se nós não perdoamos? E aí Kardec entra dizendo que a eficácia da prece, ela está relacionada com o pedido de gratidão. Porque ele fala, se nosso pedido for um pedido material, não é esse o caso, meus irmãos. O que nós devemos pedir a Deus é coragem, força, resignação. Lembremos os tesouros da alma que
a traça e a ferrugem não corrói, nem os ladrões roubam. E vamos lembrar também, meus irmãos, que Kardec vai nos dizer que esse pedido com certeza será atendido. Então, que nós possamos sempre pensar que todo esse sentimento de gratidão esteve o tempo todo às voltas com Cristo. Nos dois sentidos, ele agradecendo e ele levando a benfeitoria. Jesus sempre ele será o nosso mestre para nos ensinar esse caminho de luz. Quando, por exemplo, na crucificação, ele agradece aos outros dois que estavam com ele. Ele agradece, meus irmãos, porque ele sabe que ali, diante de tanta humildade do Cristo, aqueles irmãos padeciam também de sofrimentos terríveis. Ele ensina a humildade e ensina a gratidão, porque ele fala que o benefício ele tem que ser enviado em qualquer circunstância, mesmo na circunstância da sua morte. Depois ele vai trazer também um outro momento do Cristo, que é quando ele vai ser preso. Ele estava em oração profunda. Primeiro, agradecendo ao Pai pela missão. Depois, agradecendo pelos discípulos, porque os apóstolos iriam continuar. E eles teriam que ter coragem, teriam que ter resignação, humildade. E Jesus sabia que eles iam conseguir. Ele não os escolheu à toa. E pedia também pelos seus algozes, esses que chorariam pelo seu perdão. Jesus já os perdoava, meus irmãos. Jesus já os amava. Só que ele sabia que esses irmãos necessitariam de quitar esses débitos com a consciência. Então Jesus, em todos os momentos do seu evangelho, desenvolve esse sentimento sublime, esse sentimento nobre que nos alavanca a essa elevação moral. É Jesus que vai, então, nos dizer em várias situações da necessidade de nós estarmos constantemente gratos. E então o Espírito da Verdade, que em uma das suas falas vai dizer que quando a gente estiver orando, que a gente ame, mas que a gente ame e invoque o Senhor do fundo do nosso coração. E é com esse sentimento de gratidão, meus irmãos, que Jesus um dia se colocou como consolador de todas as almas. Ele disse: "Vinde a mim todos vós que estáis fatigados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração." Não nos esqueçamos de suas lindas palavras. Não nos esqueçamos que a gratidão de Jesus hoje é que nós consigamos chegar até Ele. E Ele nos aguarda, assim, de braços abertos. E é com um sentimento de gratidão que nós encerramos, que nós agradecemos à família Semeador por mais essa oportunidade. E encerramos a palestra muito emocionados, dizendo: obrigada, Jesus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Aninha, nós é que agradecemos. Que Jesus a abençoe. E nesse momento, vamos fazer a nossa oração final, pensando em Jesus, sentindo o Mestre, que Ele possa adentrar nos nossos lares, nas nossas mentes, nos nossos corações, trazendo esperança, nos encorajando a seguirmos o Teu Evangelho, Evangelho de luz e de amor, Evangelho de perdão. E por isso mesmo, que possamos, como foi dito nesta noite, abrigarmos a verdadeira gratidão a Ti, Jesus, que tanto nos ama e que nos espera. E assim, rogamos aos Teus benfeitores que transmitam o passe espiritual, que fluidifiquem as águas colocadas, que derrame sobre cada um de nós os bálsamos salutares, revigorando a nossa alma, trazendo serenidade. E é com a oração que nos ensinastes que nesse instante
Agradecemos ao Pai, louvando, agradecendo a oportunidade de conhecermos essa doutrina. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Se conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre, e que o Pai nos abençoe. Uma boa semana a todos. Beijo no coração.